Você já deve ter ouvido falar a seguinte frase: quem não é visto não é lembrado. Se nunca ouviu, está ouvindo pela primeira vez, eu quero compartilhar um pouco com você a respeito desta frase. Quem não é visto não é lembrado. A Bíblia fala lá no livro de Gênesis 40, fala sobre um jovem chamado José do Egito. No versículo 39 de Gênesis, a Bíblia fala que José do Egito foi para a prisão devido a uma acusação de algo que ele não havia feito contra a esposa de Potifar, a qual ele ali servia dentro da sua casa. E dentro da prisão, quando José estava ali como administrador daquela prisão, logo então José recebeu 2 companheiros também, que foram ali o copeiro e o padeiro que serviam a Faraó. E dentro daquela prisão, a Bíblia fala que esses 2, eles tiveram sonhos. E como José do Egito interpretava sonhos, Deus deu a ele esse dom. Logo então, José percebeu que aqueles homens acordaram assustados, estavam meio que incomodados, então José se dirige até eles. Aqui em Gênesis 40, no versículo 9, vamos compartilhar um pouco desse entendimento. Então ele diz assim: então o copeiro-chefe contou seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então me disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó lhe reabitará e reintegrará no seu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo que lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra ou nesta prisão. Então, o primeiro sonho do copeiro, a Bíblia fala que José dá a ele a interpretação, e quando José interpreta, logo o copeiro fica feliz com aquela interpretação, porque ele sabe que ele vai ser recolocado na sua posição e ainda vai servir ao Faraó. E logo então José diz: olha, quando você estiver lá, eu faço um pedido para que você se lembre de mim. Esse é o pedido que eu faço para você. Você faça menção de mim, você possa falar de mim que eu sou inocente, estou aqui nesta prisão, ou seja, de uma forma injusta. Esse foi o pedido. Logo então o padeiro também teve um sonho, José também dá a ele a interpretação do sonho, mas não é, ou seja, tão igual como a do copeiro. Então José interpreta ali também o sonho daquele padeiro, e é exatamente aquilo que acontece de acordo com a interpretação que José está dando. Lá em Gênesis 41, o Faraó ele tem um sonho. Isso, quando nós olhamos o texto bíblico, parece um espaço de curto pequeno, porque nós lemos o capítulo 40, logo no 41, já diz que Faraó teve um sonho, que José também interpretou os sonhos. Mas nesse período, nesse intervalo em que o copeiro já está servindo o Faraó fora da prisão, passaram-se 2 anos para que o copeiro pudesse se lembrar de José do Egito.
E ele não lembrou assim antes, eu acredito tudo com o propósito de Deus, porque Deus jamais esquece da gente. E às vezes nós ficamos esperando que as pessoas se lembrem de nós, ou muitas das vezes nós falamos, poxa, eu fiz um bem para aquela pessoa, ajudei aquela pessoa, e de repente na hora que eu preciso, aquela pessoa, ela se esqueceu de mim, ela me abandonou, ela foi ingrata, ela está sendo injusta para comigo. Então, nós passamos por essa mesma sensação que José talvez teve. Poxa, o copeiro não lembrou de mim, não falou de nada, mas, pelo contrário, José continuou na prisão, fazendo o que ele, cumprindo a sua missão, fazendo aquilo que era para ele fazer dentro da prisão, sabendo que Deus não havia se esquecido dele. Então, por mais que os homens se esqueçam de nós, por mais que as pessoas elas venham se esquecer de você, entenda que Deus não esquece de você. Deus lembra dos seus filhos. A Bíblia fala lá no livro de Gênesis capítulo 8, que lembrou-se Deus de Noé. Então não é que Deus seja esquecido, é que Deus se lembrou da promessa, do pacto, da aliança que ele havia feito com Noé, e Deus lembrou de toda a procedência de Noé, como que Noé foi obediente a tudo aquilo que Deus havia ordenado para que ele pudesse fazer. A mesma coisa com José do Egito, permaneceu firme, fiel a Deus, e por isso que quando você permanece fiel a Deus, não tem como Deus esquecer de você. O problema é que as coisas não acontecem no nosso tempo, as coisas acontecem no tempo de Deus. E a Bíblia fala que quando passaram aqueles 2 anos, olha o tempo, 2 anos se passaram. Então, quando o faraó tem um sonho, olha o que diz aqui no livro de Gênesis 41, versículo 9, diz: então disse faraó ao copeiro-chefe: lembro de hoje das minhas ofensas, estando o faraó muito indignado com os seus servos, pondo-me na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos, cada um com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos nós os sonhos e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E logo nos interpretou assim como se deu, e fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José e fizeram sair à pressa da prisão, e ele barbeou, mudou a sua roupa e foi se apresentar-se a faraó. Então aqui nós percebemos, meus irmãos, que Deus jamais se esquece de nós. Deus lembra de como você serve a Ele, Deus lembra da promessa que Ele tem feito a você, a sua casa, a sua família. Deus não se esquece de nós. Deus não havia se esquecido de José naquela prisão, mas quando nós olhamos a palavra, a Bíblia fala que o copeiro havia se esquecido, mas na verdade o copeiro lembrou de José na hora certa. Há um tempo certo para Deus nos abençoar. Se o copeiro lembrasse de José antes, José seria apenas mais um servo dentro do palácio. Mas como ele lembrou de José na hora certa, porque Faraó estava incomodado, perturbado com aquele sonho que ele teve, e não havia nenhum daqueles que eram contratados, que trabalhavam ali dentro do palácio, que pudessem dar a ele a interpretação dos sonhos. Então, quando José é colocado diante de Faraó, logo ele traz a interpretação. E quando ele traz essa interpretação, Faraó, ou seja, tem um carisma por ele, há uma conexão muito grande, há uma relação muito boa entre eles. Então, logo José é promovido, ou seja, ele chega ali, ou seja, até o Egito. Ele recebe essa promoção para ser governador do Egito e logo então, ou seja, de uma posição de prisioneiro, ele passa a ser governador. Mas entenda, tudo isso não aconteceu da noite para o dia. Olha o que José passou para que ele pudesse chegar
à terra que mana leite e mel, ao lugar da promessa. Então, a vida é feita de processos e nem sempre os processos são agradáveis, eles são dolorosos, para que a gente possa, ou seja, provar do maná da bênção de Deus. A uva, para que ela possa, ou seja, se tornar, ou seja, um suco bom, agradável ao nosso paladar, ela passa por processos. Então, a vida é feita de processos. E às vezes no processo nós somos esmagados, nós vamos passar por deserto, por vale, por prisões, mas lembre-se sempre, Deus jamais esquece de você. No tempo certo, Ele vem para nos tirar daquela masmorra, Ele vem para nos tirar daquela prisão, do deserto, do vale, do leito de enfermidade. Deus vem para nos dar a vitória. Quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. E lembrando que quem não é visto não é lembrado. Lembre-se que quando Deus vê você, porque nós precisamos ser vistos por Deus, Deus não esquece dos seus filhos. Ele lembra daquele que tem pacto, daquele que tem comunhão e daquele que caminha lado a lado com Ele, em nome de Jesus. Então ande com Deus, seja visto por Deus e Deus vai te abençoar. Vamos orar? Meu Deus, eu oro com cada pessoa que está aqui comigo agora e eu peço ao Senhor, meu Deus, visita esta pessoa agora, manifesta-te com teu poder e que o Senhor, Deus, possa abençoar, porque talvez esta pessoa esteja numa prisão, uma prisão espiritual, talvez esteja enferma, talvez esteja, meu Pai, com crises financeiramente, com problemas, ó Deus, relacionado ao seu casamento, à sua família, ao seu lar, à sua vida emocional, à sua vida espiritual. Mas eu oro agora repreendendo todo o mal. Quebra, Deus, todas as maldições que estão na vida desta pessoa. Deus, que todo laço do inimigo, que toda e qualquer obra do diabo maligna saia da vida desta pessoa, em o nome de Jesus. Pai, eu oro, eu abençoo para a tua glória. Amém e graças a Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou dessa palavra, dê um joinha, curta, compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Quem está assistindo pelo Facebook, segue a página, dê um joinha, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários, que eu estarei orando por você, abençoando a sua vida. Forte abraço do Pastor Douglas, Deus te abençoe.